Bom dia, boas-vindas ao 12º seminário do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, um evento organizado pelos campi Três Lagoas, Aquidauana e Campi Pantanal, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, organizado também pelos programas de pós-graduação em Letras de Três Lagoas, programa Prof. Letras de Três Lagoas e programa em mestrado em Estudos Culturais de Aquidauana. Conta também com a participação dos cursos de letras dos campi de Aquidauana, Corumbá e Três Lagoas. Hoje continuamos com as comunicações orais, teremos a sessão Literatura e Estudos Interdisciplinares. Iremos iniciar as nossas comunicações orais com a apresentação de Fernanda Amélia Leal Borges Duarte. O título da sua apresentação é Literatura e História como instrumentos de denúncia à cultura de violência na política brasileira, no conto sobre a natureza do homem, de Bernardo Kucinski. Fernanda Leal, seja muito bem-vinda. Bom dia, professor, bom dia, colegas. Obrigada, para estar apresentando hoje. Bem, eu sou a Fernanda, sou estudante do curso de doutorado no programa de pós-graduação em letras do campus de Três Lagoas, a UFMS. Eu faço uma pesquisa relacionando entre a história, um diálogo entre a história e a literatura. E essa literatura seria os textos de Bernardo Kucinski, os contos de Bernardo Kucinski. E hoje eu trago para o debate o conto sobre a natureza do homem. E esse conto, ele é um conto que já li, reli inúmeras vezes, e todas as vezes que eu leio, eu percebo que ele traz novas informações. E ele trabalha muito a questão da violência, Então, a violência será o foco do debate desse conto, do texto que eu analisei e preparei para apresentar para vocês. Então, eu inicio da seguinte forma. O gênero conto acompanha a evolução dos homens ao olhar para o passado da humanidade e ver que o conto sempre esteve presente no cotidiano dos homens em narrativas orais, até os tempos contemporâneos, com as escritas complexas. O conto, abre aspas, o conto é tão antigo quanto o homem, pois pode muito bem ter existido primatas ancestrais que contavam contos feitos inteiramente de grunhidos, que são a origem da língua humana. Fecha aspas, uma citação de Infante. O ato do homem de contar suas narrativas por oralidade ou por escrita está presente na necessidade de transmitir os sentidos, os sentimentos e acontecimentos a outras gerações. Visto que o conto pode ser um dos gêneros literários mais presentes do cotidiano social. Diante dessa reflexão sobre a necessidade do homem em retratar seus atos e sentimentos, compreende-se que o conto tem uma finalidade de interação social, sendo essa com intenções e efeitos políticos e culturais, que possibilitam produzir na sociedade sujeitos ativos. Portanto, será a partir dessa perspectiva de ação política que baseia-se a análise e a discussão do conto proposto. No início da leitura do conto sobre a natureza do homem, de Bernardo Kucinski, observa-se ações das personagens com atos comuns ao cotidiano moderno, como a ligação telefônica à casa de uma amiga, a lembrança dos momentos de descontração no campus de universidade ao longo da narrativa, a prisão e as angústias, os medos e outros sentimentos presentes nas personagens. Essas são características estruturais de um conto de atmosfera,
que visa representar a manifestação interior das personagens. O conto que eu escolhi para poder fazer a discussão, ele é um conto que narra a história de 2 estudantes universitários que são presos durante o contexto do regime militar. E eles vão sofrer as consequências dessa prisão. Então, o Bernardo Kucinski, neste conto, ele vai pontuar como era tratado os presos políticos no contexto de 1964 a 1985, né? No primeiro momento, compreende-se que existe uma primeira história, ou a história central do conto, que no contexto geral narra a história de amizade entre Maria Imaculada e Rui de Almeida, ambos estudantes universitários na década de 1970, que foram presos e torturados pelo regime militar do Brasil, sendo Imaculada a maior vítima da tortura. Abre aspas. Depois soube que ela foi agarrada assim que desceu do ônibus e que a torturaram incessantemente. Fecha aspas. Citação de Bernardo Kucinski. Imaculada não pertencia a grupos de oposição como contra o governo e foi presa por ser colega de um membro da organização armada e política. Abre aspas. O conto clássico narra em primeiro plano a história 1 e constrói um segredo, a história 2. Arte do contista em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Uma citação, fecha aspas, citação de Ricardo Piglia. A relação de 2 histórias no conto faz sentido ao analisar o ponto de interseção ou de ligação que o escritor faz ao representar a prisão política e a tortura sofrida pela personagem, uma vez que narra a capacidade de crueldade humana praticada com atos de violência entre tortura física, psicológica e sexual. Na narrativa, Bernardo faz uma breve crítica aos atos de violência que levam homens a romper a sua natureza humana ao praticarem atos violentos ao longo da vida. Portanto, uma reflexão filosófica sobre essas ações são representadas com as seguintes palavras. Abre aspas. Falamos de cinema, literatura, filosofia. A última aula era de filosofia e quase sempre a conversa começava pelo tema da aula. Lembro que naquela tarde o papo foi sobre a natureza de ser humano. O homem nasce bom e se torna malvado com o tempo ou já nasce com maus instintos? É o homem de Hobbes ou de Rousseau? Havia muita empatia entre nós. Naquela tarde, ela já estava sendo observada. Eles não sabiam quem eu era, mas nos fotografaram conversando. Fecha aspas. As reflexões filosóficas do escritor podem estar relacionadas ao princípio da liberdade, na prática das escolhas do livre-arbítrio, ou seja, todos os homens são livres para escolherem suas ações sociais, ideológicas, políticas, e escolhas entre serem pacíficos ou agressivos, dentro das regras da sociedade. Abre aspas. Na consciência de liberdade, revela-se a espiritualidade da alma humana. Por isso, a exigência ética fundamental e renunciar a ela é renunciar à própria qualidade de homem e aos direitos da humanidade. Fecha aspas, uma citação de Rousseau. O direito à liberdade faz parte da natureza humana, mas existem limites para praticá-lo.
quando a vontade de um agente estadual sobrevalece e torna-se maior que o respeito à vida do outro, uma vez que existem grupos no meio social que praticam a perseguição e a intolerância entre atos de violência no extermínio de vidas humanas. Durante a ditadura militar, o Estado brasileiro utiliza da política de violência e extermínio de grupos de oposição ao governo, e são estas práticas de privação da liberdade de pensamento e expressão política que são denunciados no conto através das inúmeras torturas sofridas por Imaculada. Abre aspas. A violência, sendo instrumental por natureza, é racional, até o ponto de ser eficaz em alcançar a finalidade que deve justificá-la. Fecha aspas, da Hannah Arendt. Citação. Abre aspas novamente, uma citação do Bernardo Kucinski. Nas 2 primeiras semanas, Maria Imaculada foi muito torturada. A equipe que a interrogava foi de uma selvageria sem limites. Depois a trancaram numa solitária. Então, mudou a equipe. Pegaram mais leve. Vez ou outra, mas a expectativa de ser torturada de novo e de novo fez mais estragos nela do que a tortura física. A Imaculada se apagou. Ficou abúlica. Na narração do conto, observa-se que a personagem fica com transtornos psicológicos quando o escritor utiliza a palavra abúlica, que tem um significado de pessoa que não tem vontade e fica apática ou apagada do entorno social. Ao refletir o fato, compreende-se que a equipe estadual mantém a Imaculada viva no seu corpo biológico, mas a mente está morta. A tortura psicológica foi profunda e privou a personagem de seguir sua vida como uma cidadã livre após a lei da anistia. Outro momento de crítica da narrativa é sobre a lei da anistia. Abre aspas. Até a chegada da anistia, quando fomos todos soltos no mesmo dia, a percepção imediata de que tudo o que ficara já não valia, e de que o grito de "a luta continua" era apenas um subterfúgio de sobrevivência. Fecha aspas, citação do Kucinski. As expressões "até a chegada da anistia" não valia e o grito de "a luta continua" era apenas um subterfúgio de sobrevivência são uma crítica veemente à lei da anistia de número 6.683, de 18 de agosto de 79, que estabeleceu o perdão, entre aspas, ou a impunidade a todos que cometeram crimes políticos e tiveram seus direitos políticos suspensos até os anos de 61 a 79. Observa-se duras críticas à lei da anistia, visto que ambos os lados, entre agentes do Estado e militantes políticos, foram liberados dos seus crimes como se nenhum princípio dos direitos humanos tivessem sido violados, sobretudo o direito à vida. Por outro lado, coube à arte literária discutir as impunidades dessa legislação, na intenção de contribuir para a formação do pensamento crítico e político sobre a história do Brasil, sendo uma maneira de apresentar à sociedade brasileira a prática de políticas arbitrárias que violaram o princípio da vida e da liberdade. Outro fato narrado no conto foi a violência sexual, sofrida por Imaculada. No hospital psiquiátrico, após sair da prisão, a personagem não consegue estabelecer a saúde mental e necessita de tratamento. Oi? Você tem 5 minutos. Ok, estou terminando. E necessita de tratamento psiquiátrico. Depois foi pior. Logo que ela saiu da prisão, recuperou um pouco da vivacidade, como se tivesse acordado de um pesadelo. Mas esses momentos eram raros e foram se tornando cada vez mais curtos, como se ela estivesse regredindo, até que um dia ela se apagou por completo. Não se movia para nada. Passava todo o tempo dentro do quarto em desalinho. Tiveram que alimentá-la à força.
mas ela urinava e defecava na própria roupa. E por poucas vezes entrou em convulsão. Decidiram interná-la por tratamento. Estava sofrendo um transtorno psíquico muito severo e perigoso. Disse o médico. Levaram a Imaculada para aquele hospital psiquiátrico do SUS, no Jardim Botânico. Um hospital moderno, novo, não muito grande. Achavam que ali ela teria uma chance de se recuperar. Mas aconteceu que Imaculada foi violentada repetidas vezes por 2 pacientes. Eles se revezavam. Um agarrava e tampava sua boca. O outro a estuprava. Isso durou meses e ela não conseguia dizer nada. Ficara em estado catatônico, até que engravidou. Só então descobriram o que estava acontecendo. Quando a criança nasceu, um menino, ela sofreu um novo transtorno de personalidade, uma ruptura mental. Ora acalentava a criança, dava de mamar, trocava a fralda, banhava, ora agredia. Os pais levaram o neto para casa e pediram um novo diagnóstico, de comprovação de que pudessem tratar. Hoje, ela se medica com antipsicóticos, vive com os pais, embora sem nenhuma atividade. Desligada do mundo, a família se mudou para a chácara e assim ela tem mais espaço e também não fica exposta a vizinhos, mas não deixam que ela tenha acesso a ferramentas, facas, essas coisas. Uma citação do Bernardo Kucinski. Sendo o hospital um local para tratar a renovação da esperança para a personagem, torna-se um local de angústia e medo e da violência. Violação ao corpo de Imaculada representa a continuidade da violência e reflete sobre outras formas de violência presentes na sociedade, como a violência contra a mulher, vítima da cultura machista, ainda presente no Brasil. Portanto, ao analisar o contexto histórico da narrativa do período de redemocratização no Brasil, a ação da família foi de isolar a Imaculada da sociedade. Estabelece uma forte crítica à falta de políticas públicas para assistência à saúde mental de presos políticos que tiveram transtornos psicológicos através das torturas praticadas pelo Estado brasileiro e o abandono aos hospitais psiquiátricos públicos do Brasil. Outra crítica feita pelo escritor está relacionada à impunidade de crimes sexuais a mulheres no Brasil no contexto da narrativa, alvo de muitos debates na atualidade e fortalecido pela Lei da Maria da Penha, de 11.340, de 7 de agosto de 2006, que tem como finalidade proteger as mulheres da violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. A interação social do conto de Kucinski está além de denunciar as práticas de violência entre as décadas de 60 a 80. A narrativa aponta como a violência se faz presente no cotidiano da sociedade brasileira, no contexto da democracia e as faltas de políticas públicas para combater tal chaga social. Observa-se no fim do conto, ao retratar sobre o filho de Imaculada. E o menino? Abre aspas, né? E o menino? O garoto está com 4 anos, é esperto, diz que a mãe ficou doente por causa de uns homens do mal que a maltrataram e que quando crescer vai comprar uma espada bem grande e matar todos eles. Fecha aspas, citação do Bernardo Kucinski. Breve reflexão sobre a cultura da violência na sociedade brasileira ao narrar a continuidade da violência no pensamento da criança, que deseja a vingança aos homens que maltrataram a mãe. Momento do conto que leva às seguintes indagações. Quem causou o mal à Imaculada? O Estado brasileiro com as torturas? Que não serão punidas pelo amparo à lei da anistia?
Ou os pacientes do hospital que tinham a prática da cultura machista de violar o corpo da mulher? São perguntas que refletem sobre quem pratica a violência no meio social. A resposta, cada leitor do conto terá suas hipóteses, pois a literatura parte das inúmeras possibilidades universais que permite ao leitor refletir sobre a cultura e a sociedade. No conceito da mimes, pode-se compreender o filho de Imaculada como a personagem que representa a sociedade brasileira, que em muitos momentos sente-se injustiçada com faltas de políticas públicas no Brasil para solucionar os problemas sociais. A violência não promove causas, nem a história, nem a revolução, nem o progresso, nem a reação, mas podem servir para dramatizar reclamações, trazendo as alterações, a atenção ao público. Fecha aspas, da Hannah Arendt. Por fim, contudo, observa-se que a falta de investimentos na educação básica, o abandono da saúde pública, a segurança pública sem investimentos e treinamentos adequados e as comunidades periféricas convivendo sem as infraestruturas básicas previstas pela legislação são algumas pontuações e ações que visualiza a falta da presença do Estado como intermediário na formação de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Estas falhas deixam a sociedade à mercê da violência, do crime organizado nas comunidades mais periféricas dos centros urbanos. Bem, essa foi a minha apresentação. Eu acho que eu estendi um pouco, alguns minutos, né, professor? Então, eu vou passar a palavra para o próximo colega e deixar para o debate. Muito obrigado, Fernanda. Agradeço imensamente a sua apresentação. Agora, continuaremos a nossa sessão. Teremos a apresentação da professora Maria Ângela Alonso. O seu texto se chama Um Cosmos de Doença e Reflexividade. Linda, uma história horrível, de Caio Fernando Abreu. Maria Ângela, pode começar. Obrigada. Bom dia a todos. Como o professor já me apresentou, né, meu nome é Maria Ângela Alonso. Eu sou professora de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. E essa comunicação que eu apresento aqui para vocês faz parte do meu projeto de pesquisa deste semestre, que é estudar a Mizanabime, a questão teórica, né, da narrativa de Mizanabime, da narrativa reflexiva, em autores do século XX, brasileiros e estrangeiros. Então, hoje eu trago, como ele falou, né, a discussão do conto Linda, uma história horrível, do Caio Fernando Abreu, à luz da Mizanabime. Então, eu preparei aqui um pequeno texto, que eu vou ler algumas partes para não cansar muito vocês. Eu peço licença, então, para ler. O objetivo, então, dessa comunicação é o de percorrer a estrutura narrativa do conto Linda, uma história horrível, do Caio Fernando Abreu, a partir dos estratagemas estilísticos e das manobras de linguagem, a fim de uma análise em torno dos sentidos que apontam para a presença da chamada reflexividade. Desse modo, procuraremos encontrar respostas a partir do texto mencionado. Conforme tentaremos demonstrar, a narrativa de Abreu transcende, na escala dos personagens, a esfera tradicional do conceito de Mizanabime, na medida em que viabiliza um jogo de espelhos reflexivos, ancorado na figura feminina decrépita do conto, que é a mãe do personagem, e na sua imagem duplicada no cão, a cadela que se chama Linda, né? Igualmente decrépito, e por extensão, na figura do filho. Então, o conto Linda, uma história horrível, pertence ao livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, publicado por Caio Fernando Abreu em 1988. Em harmonia com a coletânea anterior, Morangos Mofados, de 1982, a coletânea em questão
privilegia a representação de vozes marginalizadas, pulsões homoeróticas e angústias dos seres, aprisionados em cotidianos alienantes e hostis. Sobressai nos 13 contos a subjetividade dos personagens, frente à sua própria estranheza e vitalidade. As miradas dos personagens transcendem as contingências sociológicas e dirigem-se de modo nômade e digressivo aos espaços profundos da subjetividade. Linda uma história horrível manifesta sugestivamente a temática do vazio e do descompasso humano, intensificada pela forma mascarada da AIDS, doença que assola o personagem masculino, mais ou menos na casa dos 40 anos. Estando de volta à cidade natal, o personagem se mostra reticente e perturbado no contato com a mãe. Sua chegada imprevista nos coloca diante da temática das partidas e chegadas, motivo muito frequente na produção de Caio Fernando Abreu, que acentua a escolha disfórica do personagem quanto à procura por seus contornos e pelo ato de morrer próximo aos seus, né? Ele volta para morrer, né? Próximo à mãe. Então a mãe o recebe de modo muito frio. Ela fala: tu não avisou que vinha. Ela resmungou no seu velho jeito azedo, que antigamente ele não compreendia. Então, é uma citação do conto. Flagrado em sua fragilidade pela mãe, que nota os cabelos ralos, a magreza evidente, as manchas presentes na sua pele, o personagem nos oferece pistas de estar infectado pelo vírus. O reencontro expõe a preparação para a própria morte e a ausência de um projeto existencial, conforme notado pela Regina Zilberman, em sintonia com a perda de identidade deste personagem. Então, nesse encontro descompassado, destaca-se a figura de Linda, o animal de estimação da mãe, cadela que conta com 15 anos e é descrita pela dona como inútil, sarnenta, que só sabe dormir, comer, esperar a morte. Sempre ganindo e enroscando-se nas pernas dos personagens, a cachorra está no auge da sua decrepitude, de forma a anunciar a sua velhice e a proximidade da morte, não só de si mesma, como também da própria dona e, consequentemente, do próprio rapaz. Afirma a mãe, eu vou ler aqui para vocês. Mais velha que eu, imagine, velha que dá medo. Fechou o robe sobre o peito, apertou a gola com as mãos. Cheias de manchas escuras, ele viu como sardas. Ceratose, repetiu mentalmente. Pintura alguma nas unhas, rentes dos dedos amarelos de cigarros. Quer um café? Ela pergunta para ele, né? Então, o texto caminha no território da senilidade, da decadência, com o narrador entregando em detalhes o ambiente da casa, a fim de salientar a decrepitude não só física e material, mas, sobretudo, afetiva dos seres. Então, o narrador não hesita em considerar a toalha manchada, o tapete gasto e desbotado, a cadeira de plástico rasgado, a xícara amarelada de bordas lascadas, bem como os azulejos engordurados e uma barata que sai de dentro deles, arrematando a cena de desolação. E essas descrições apontam para a aproximação da morte, como insistente, como voraz, levando a possibilidade de narrar a morte aos limites. A partir daí, a narrativa vai aprofundar
a reflexividade, com a mulher espelhando-se no cão. No âmago de uma espécie de vórtice está a cadela linda, centro de gravidade de todo o conto, misturando-se de forma intrínseca à dona, ao mesmo tempo, num processo de impregnação recíproca com o rapaz e o ambiente. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a mãe e o rapaz se mantêm distantes um do outro, a cadela os aproxima, como um ponto de intersecção entre os três personagens. Todos estão unidos e degradados debaixo do mesmo teto, esperando a chegada da morte, tanto a mãe, o filho e a própria cachorra. A gradação que acompanha as frases assume a sequência da reflexividade e começa por aproximar o cão dos dois personagens. Com óculos degradados de lentes rachadas, a mãe aperta os olhos com dificuldade para ver melhor o filho. Esse movimento custoso é semelhante às ações do animal, já cego, com olhos leitosos, como diz o narrador. O narrador nos diz assim: olhos apertados, como se visse por trás dele, no tempo, não no espaço. A cadela apoiara a cabeça na mesa, os olhos branquicentos e fechados. O cão ingressa no domínio íntimo da mãe, misturando-se com ela. Eu vou ler uma parte que diz assim: ela tornou a passar a mão pela cabeça da cadela, mais devagar agora. Fechou os olhos, como se as duas dormissem. É uma citação do conto. Desse modo, as esferas humana e animal se interseccionam, favorecendo uma fusão que perturba e desafia os limites do conto. Cabe destacar que o olhar do cão desempenha um papel crucial nesse processo confuso, diz o narrador. Ela debruçou um pouco, apertando a cabeça da cadela contra a mesa. Linda abriu os olhos esbranquiçados. Embora cega, também parecia olhar para ele. Ficaram se olhando assim, um tempo quase insuportável, entre a fumaça dos cigarros, cinzeiros cheios, xícaras vazias, os três, ele, a mãe e Linda. Fim de citação. Então o conto prossegue, salientando cada vez mais a ausência de afeto na relação de mãe e filho, e o texto, então, sofre uma espécie de corte, vamos dizer assim, uma disruptura no seu ritmo, que se torna mais ágil e mais afetado com a mulher, afastando-se da mesa após ouvir a queixa do rapaz. Ele diz assim para ela: mãe, é tão difícil. E nesse momento ela se levanta, ela vai lavar a louça, o texto se acelera com verbos no gerúndio que vão dando continuidade ao texto, e ela joga a cadela ao chão como se fosse um pano sujo, né? Então, ao jogar o animal ao chão como um pano sujo, a mãe isenta-se de ouvir as confissões do filho, concentrando-se nas tarefas domésticas, as quais servem como válvula de escape e mascaramento das relações familiares, como quem quer mudar de assunto, como diz o narrador. Vale insistirmos na presença de Linda, sarnenta e repleta de manchas rosadas sob os pelos, bem parecidas com as do corpo do rapaz. Ela se mimetiza aos corpos dos personagens e à casa, delimitando a reflexividade do conjunto. Como força centrípeta e centrífuga, Linda é uma espécie de báscula que organiza o conto, revelando... Maria, Olá. você tem 5 minutos. Ah, pode deixar, estou acabando já. Revelando que o passado e o presente, a saúde e a doença, a animalidade e a humanidade
são faces que se cruzam e se harmonizam. É ela quem centraliza o estigma da morte que ronda o texto através da reflexividade. A enunciação é articulada pelas tensões que se dão entre os três personagens de modo a aproximar-se e afastar-se da morte ao mesmo tempo. Força centrípeta, porque atrai a narrativa para o seu centro, no sentido de mimetizar a decrepitude da casa e da dona, além da doença do rapaz. E força centrífuga, pois, ao mesmo tempo, afasta-se desse centro e faz o conto girar em outras paragens, as quais retomam diferentes quadros, como, por exemplo, o passado de luxo e o requinte do personagem na cidade grande, provavelmente São Paulo, o passeio da mãe nessa mesma cidade, as mortes trágicas do avô e da negra Cândida, que é uma outra personagem que aparece aí no conto. Então, as situações do passado, somadas às descrições da casa, formam um mosaico de situações que, tanto temática quanto formalmente, oferecem a possibilidade de uma unidade reflexiva descontínua, paradoxal e plural ao conto de Caio Fernando Abreu. Segundo Lucien d'Alembert, como figura, o mosaico mantém uma relação específica entre fragmentos e totalidade, cuja particularidade constitui uma reunião mais ou menos estável de elementos múltiplos, variados ou mesmo incompatíveis, ou ainda um conjunto de unidades mais ou menos combinadas, formando uma unidade. Essa é uma citação de Lucien d'Alembert, teórico da Mizanabime. No que tange à questão dos procedimentos reflexivos da Mizanabime, cabe lembrarmos a referência à obra anterior. É uma sutil referência a morangos mofados, que é empregada no conto com concisão. Ao observar os detalhes da estampa da toalha de mesa da casa da mãe, o personagem depara-se com o cromatismo precário da cena. Então, o narrador diz assim: mas ele tossiu, baixou os olhos para a estamparia de losangos da toalha. Vermelho, verde, plástico frio, velhos morangos, diz o narrador. A referência aos velhos morangos favorece o jogo reflexivo e espelhado do conto, aproximando o texto à coletânea de morangos mofados, fazendo coincidir o olhar do personagem com o olhar dos leitores também. Vale lembrarmos que a primeira parte dessa obra se intitula O Mofo e se compõe de 9 contos, os quais exprimem frustrações e desilusões dos personagens. Então, a imagem mofada assume um papel importante tanto no nível narrativo quanto no nível extradiegético de Linda, uma história horrível. Essa ocorrência nos aproxima do conceito da chamada Mizanabime do código, ou metatextual, no qual enunciado, enunciação e código refletem-se, evidenciando o jogo de relações e de funcionamento da obra literária. Então, para terminar, o jogo de espelhos continua a se enredar, com as cenas abertas umas sobre as outras e não fechadas em sua totalidade. Daí a indeterminação permanente do personagem soropositivo. A sós com a cadela Linda, o personagem ajoelha-se no chão da sala, estatelado e perdido no mundo. Seus movimentos dirigem-se ao corpo do cão, ao mesmo tempo em que recobrem o seu próprio corpo, em sinal de espelhamento, há um jogo de espelhos. Então diz o narrador: Deus pensou, antes de estender a outra mão para tocar no pelo da cadela quase cega, cheia de manchas rosadas, iguais às do tapete gasto da escada, iguais às da pele de seu peito, embaixo dos pelos, crespos, escuros, macios. Fim de citação. A centralização do olhar do rapaz em torno do cão e a sua consequente reflexividade provocam distorções
em relação à observação da realidade. A percepção de um mundo cruel, fragmentado, elimina na parte final do conto as fronteiras entre o real e o ideal, a doença e a saúde, o passado e o presente, o centro e as margens. Diz então o personagem: Linda, sussurrou. Linda, você é tão linda, linda. A repetição do termo linda indica a experiência dos limites da história horrível de um homem acometido pela AIDS, propagando a busca da morte que se aproxima. Os olhares apresentam-se como recortes plurais. Assim, a reflexividade dos olhares da mãe, do cão e do rapaz estabelece uma relação disjuntiva, permitindo ao conto uma dinâmica de oscilação e de espelhamento. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, professora Maria Ângela, pela sua comunicação. Agora, continuamos com a nossa sequência. A Patrícia Socorro da Costa irá apresentar a comunicação oral, compreensão do modernismo e do CDC em propagandas. Pode iniciar, Patrícia. Professor, eu vou só pegar meus slides aqui para poder fazer a apresentação. Ok. Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar? Está aparecendo. Tá. Eu vou apresentar, não vou poder mais visualizá-los. Deixa eu tentar colocar em modo apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vocês estão conseguindo ver a passagem de um slide para o outro? Tenta movimentar, tenta deslocar um slide para o outro. Por enquanto, está no primeiro. Tá. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer ele se mover. Tá, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um jeito aqui, que a gente... Deixa eu só ver como é que eu faço. Olha, desculpa me intrometer, mas eu acho que você pode colocar no modo leitura. Leitura? Aí, tá ali do lado, ali, antes desse negócio do tempo aí. É nessa flechinha, né? Costuma dar certo. Deixa eu ver... Só diz assim para mim. Para apresentar uma guia, uma janela, uma tela inteira. Deixe-me ver aqui no meu que eu já te falo. Eu acho que é uma janela. Uma janela. Tá. Entrei em uma janela. Isso, aguarda que ele vai configurar. O modo leitura, ele fica bem embaixo lá, do lado da tacinha. Deixa eu ver aqui, normal, classificação... Próximo, isso. Modo de... Então, deixa eu ver. Pronto. Agora vê se vai passar os slides. Vai dar a sequência. Estão conseguindo visualizar? Está passando os... Sim. Ai, gente, obrigada. Eu tinha feito outras apresentações, tinha sido muito difícil. Gente, bom dia, eu sou Patrícia, sou professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. O meu estudo é Compreensão do Modernismo e o CDC em Propagandas. Primeiro, eu vou dar uma justificativa por que a gente escolheu esse tema. Então, vocês estão observando aí várias imagens daqui de Boa Vista, Roraima, né? Então, ela é uma capital que ela é em forma radial. É um projeto do Daci Denerusso, né? Que ele lembra um leque, alusão à cidade de Paris. E aí, o que acontece? Todas as avenidas, elas são largas e vão convergir para o centro da cidade. E aqui, no final da tarde, principalmente, é muito comum nas esquinas a panfletagem de supermercados e outras entidades comerciais para divulgar os seus produtos, né? Porque a gente tem os semáforos, então e eles ficam fazendo essa panfletagem várias vezes ao dia, né? Principalmente no final da tarde.
E aí, o que acontece? Nossos alunos, quando vêm para a Universidade Federal, eles passam por 2 semáforos. E tem um que fica numa rotatória chamada, a gente chama até rotatória do IBAMA, que é muito comum, principalmente no final da tarde, na saída de quem vai para casa, para quem está saindo da aula, tá esses movimentos de panfletagem. Então, a gente resolveu pegar essas panfletagens, essas propagandas, esses anúncios, panfletos todos, e abordar eles nas nossas aulas, fazendo um link, não só com a literatura, mas também com o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a propaganda ela é contemplada lá no Código de Direito do Consumidor. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo... Pronto. Só para vocês terem uma ideia da cidade noturna, né? Essa questão que eu mostro das esquinas onde acontece a panfletagem dos semáforos, né? Olha como é que é. Então, isso facilita. A cidade ela é muito, digamos assim, dinâmica nesse contexto. Aqui, só para vocês terem mais uma noção da cidade, para ver como favorece, né, a gente fazer isso nas esquinas das nossas ruas, até porque, querendo ou não, para a gente aderir, isso aí é o centro cívico, você tem que parar, e aí, nesse momento que você para, a panfletagem começa. Então, qual é o objetivo desse estudo? Analisar e estudar a publicidade, na publicidade e a literatura, o discurso, a língua, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou tentar tirar minha máscara, porque eu estou no ambiente de trabalho. Peço licença aqui às colegas, tá, gente? Porque eu estou apresentando o trabalho. Aí eu vou tirar, que fica melhor por causa do som. Então, a gente fez um estudo comparativo nas publicidades atuais com as do início do século XX. Por que as do início do século XX? Porque lá no início do século XX, que tem a Semana da Arte Moderna, é quando a gente tem a primeira geração e a segunda geração do modernismo, que é o que geralmente a gente começa a abordar no nosso estudo, aqui quando eu trabalho a questão do modernismo. Então, resolvemos fazer uma sequência didática para poder desenvolver esse trabalho. Como é que foi feita essa sequência didática? Primeiramente, selecionamos propagandas, pegamos temas a serem analisados. Quais seriam esses temas? Vamos pegar bebidas, remédios, chocolates, leites, carros. Ok, delimitamos quais seriam essas 5 temáticas. Depois, vamos pegar o tempo comparativo. Então, vamos fazer um corte cronológico de 1910 a 1945, que pega justamente final do pré-modernismo, transição para o modernismo, pega a primeira e a segunda geração, versus 2015 a 2019, que esse estudo foi desenvolvido até 2019, antes da pandemia, né? E o que a gente iria analisar nessas propagandas dentro desse recorte cronológico? Então, bora lá. O discurso, qual era o discurso da propaganda de 1910 a 45 e qual era o discurso de 2015 a 19? Quais são os aspectos históricos dessas propagandas? Quais são os aspectos linguísticos que estão intrínsecos, imbricados nesses 2 contextos? E, claro, os literários. Nesse caso aqui, a gente foca os literários. Sim, então, mas qual aspecto literário? O modernismo. E dentro do contexto social, o que a gente vai abordar? Vamos ver a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei nova de 1990. Resumindo, de 1910 a 1945, nós não tínhamos o CDC. Então, tudo era permitido na propaganda. Mas, a partir de 1990, o CDC veio posar e dizer, calma, não é assim. Propaganda, ela tem que atender alguns critérios de respeito ao consumidor. Então, aí a gente vai fazer essa comparação. Por quê? Então, começamos primeiro, analisando o uso da linguagem dessas propagandas no decorrer desses 2 períodos cronológicos, desses recortes temporais. Como é que esses anúncios persuadem, seduzem o receptor dentro desses 2 recortes, qual era a linguagem, quais os argumentos, o que eles utilizavam para que o nosso consumidor fosse seduzido. Quais eram os discursos implícito e explícito nessas propagandas?
e, claro, características e elementos dessa propaganda que vão nos remeter ao modernismo. E não deixar de imbricar pelo Código de Defesa do Consumidor. Primeiro foi preciso estudar com eles o que era propaganda, qual era a função, né? A gente viu que o objetivo é influenciar a opinião do leitor, não só no aspecto da literatura, mas ela também traz a questão da ideologia, da política, de aspectos sociais, e como forma de promover não só os produtos, mas também suas ideias. Querendo ou não, elas estão lá, em forma de cartazes, banner, mídia televisiva, áudio, panfletos, etiqueta, etc. Então, primeiro a gente trabalhou isso como gênero textual, a propaganda, para poder fazer essa análise. E, claro, a gente começou, eu acho que eu não sei se é nesse slide ou no outro, mas deixa eu logo explicar aqui nesse. E aí, quais foram as bases teóricas para a gente fazer o estudo? Primeiro, pegamos a linguagem da sedução, da Nelly de Carvalho, que trata justamente da propaganda, e pegamos os livros nossos, que a gente analisa, estuda, inclusive, que são contemplados pela PNDL, né, de livros na escola, e pegamos outros. E, claro, o CDC, né? Como é que a gente vai fazer esse link, essa amarração, sem ter essa leitura? E aí, a gente viu que a publicidade e a literatura, elas estão muito interligadas, querendo ou não, não é de agora. Aí a gente pode observar nos nossos estudos que no século XIX, a publicidade brasileira, ela apresenta predominante texto na forma de catálogos. Mas, mesmo assim, muitos autores já faziam, já inseriam também suas nuances literárias pela propaganda, como a gente vai mostrar posteriormente. Não só no século XIX, mas muito antes também. No século XX, a gente viu a convergência de poetas e prosadores bem mais evidente, produzindo soneto, trovas, paródias, narrativas breves e anúncios. Mas é no século XXI onde esses escritores vão atuar muito mesmo, principalmente em agência de publicidade, como redatores, diretores de criação, ou convidados para redigir texto para campanhas publicitárias. Mas isso não é uma coisa de agora. Então, a gente observou que, no decorrer do tempo, dentro da própria literatura, como a gente já chegou ao modernismo, a gente já tinha percorrido por outras escolas literárias. E aí a gente conseguiu descobrir que lá, no mal do século, na segunda geração do romantismo, Cassimiro de Abreu foi um dos primeiros poetas a compor verso para publicidade. Então, para ele, tem esse verso aqui, esse quarteto para o Café Fama. Ah, venham, fregueses, e venham depressa, que aqui não se pega nem louro, nem peça. Então, o Cassimiro já fazendo uma propaganda para o Café Fama. Mas não foi só ele. Lá na terceira geração, o ícone dos parnasianos não compôs só o hino à bandeira, mas ele também foi um dos poetas bem atuantes na época da propaganda nesse período. Isso aí a gente pode ver aqui uma propaganda do fósforo brilhante. Aviso a quem é fumante, tanto o Príncipe de Gales como o Dr. Campos Salles usam fósforo brilhantes. Então, os nossos alunos puderam perceber que a questão desse link da literatura com a propaganda não é uma coisa agora nossa, dentro somente dos nossos recortes temporais, modernismo e agora as tendências contemporâneas, mas que isso já acontecia. Mas aí, dentro do modernismo, a gente conseguiu ver isso também bem mais evidente com o Manuel Bandeira, que ele escreveu alguns anúncios para partilhas publicativas minorativas, que está aqui o textozinho do lado em amarelo. Meu Deus, que mulher durinha, foi um buraco na minha vida, mas eu mato ela na cabeça, vou mandar-lhe uma caixinha de minorativas, partilhas publicativas, é impossível que não faça efeito. E dentro dessa propaganda, podemos analisar e identificar características que marcam o modernismo no Brasil, como uma sintaxe, prosódia popular e vocabulário mundano, caráter anárquico de ruptura na linguagem com as tradições literárias, que até então eram impostas pelo parnasianismo e pelo simbolismo, a presença de paródia ou deboche que permite um outro olhar para a história. Então, tudo isso vai estar dentro dessa propaganda com as características próprias do modernismo, que é a corrente filosófica,
filosófica também, e literária da época, de um dos nossos recortes, que é de 1910 a 1945. Mas aí, Patrícia, onde entra o CDC nessa história? O CDC, primeira coisa que a gente vai ter é que ele é, no ordenamento jurídico, um conjunto de normas que vão visar a proteção dos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e responsabilidade do fornecedor, que é o fabricante de produto ou prestador de serviço, como o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e validades. E a escola, ela não tem a função só de passar o conteúdo, a escola tem a responsabilidade de inserir esse aluno também na vida e garantir o seu direito como consumidor, entender isso com base na literatura, com base nas propagandas que a gente está analisando, é fundamental até para que esse aluno se sensibilize em relação aos seus direitos e também não possa cair em fraude, como a gente averigou em algumas propagandas. Por exemplo, o artigo 37 do CTC, ele diz o seguinte: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Está lá no CDC. O que é chamado de propaganda abusiva? Ela está lá no artigo 37, parágrafo 2º do CDC. É aquela que é tida como discriminatória, que incita a violência, explora o medo, superstições, aproveite a deficiência de julgamento, experiência da criança, desrespeita valores ambientais, etc. Já a enganosa está no artigo 37, no parágrafo 1º, gente. Parágrafos, inciso qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiramente ou falso. Então, a gente pegar aqui uma das propagandas do nosso recorte temporal de 1910 a 1945, além de a gente analisar a linguagem do modernismo, a gente vai ver que é um superdepurativo sem rival, elimina as impurezas do sangue, dissolve as gorduras prejudiciais aos pulmões e ao coração, facilitando a respiração e a circulação do sangue. Ou seja, se você tomar isso, você não precisa ir para o médico, você está curado. Então, Temos 5 minutos. Tá, então a gente vê que as propagandas, elas não tinham esse comprometimento de ser... se elas estavam sendo enganosas, abusivas. Elas usavam e abusavam das suas linguagens para influenciar, sem ter esse caráter de estar enganando ou abusando do consumidor. Então, não foi só nisso, então a gente pôde observar também aqui, nessa outra propaganda das baratas, além das características do modernismo, a gente vê que, nesse sentido, ela induz o aluno, o consumidor ao erro. Por exemplo, quando ele diz assim, olha, imuniza a sua casa contra moscas, mosquito, pulgas, traças, barata, etc. O Neocid, né? Inclusive, ele hoje não é muito permitido por ser tóxico. Então, observe que, além de ser um produto que pudesse causar dano à pessoa, ao consumidor, sua casa ia ficar totalmente imunizada. Não ia ter mais. Então, isso induz no consumidor determinados erros. E a gente foi fazendo essas observações, analisando não só nisso, como aqui também, né? Que aqui ele diz assim, que oferece um prêmio de 500 quem adquirisse esse produto, e o CDC diz, se eu digo que eu tenho que consumir esse produto, eu tenho que cumprir. Então, o que está na propaganda tem que ser cumprida, se a gente for analisar. Então, resumindo, antes, essas propagandas, elas não tinham esse comprometimento, elas usavam e abusavam da linguagem para seduzir o consumidor, sem respeito a esse consumidor, eram enganosas, muitas delas induziam o consumidor ao erro. Mas, com o CDC, isso foi amenizado. Parou? Não, não parou. Hoje a gente tem um exemplo típico da Coca-Cola, que foi processada por induzir com a Coca-Cola Zero Diet de que você ia manter a saúde. Então, ela foi processada tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, e lá ela não pode circular. Então, através desse trabalho, a gente tentou mostrar para o nosso aluno que a gente pode usar as propagandas para entender, compreender a literatura de uma forma mais gostosa, conhecer mais sobre os aspectos históricos e também aprender mais sobre a questão do CDC em relação ao que uma propaganda pode ter, que não pode ser enganoso e nem pode induzir o consumidor ao erro. Então, foi um trabalho assim, que foi bem interessante. Eu acredito que os alunos, pelos feedbacks, tenham aprendido muito, até porque, quando a gente fala de questão de
Código de Defesa do Consumidor, praticamente, muitas vezes, a gente não trabalha isso na escola, ainda mais quando se trata de aluno de ensino médio, que foi o que a gente estava tentando fazer. E esse era o nosso trabalho, e agradecer a vocês por essa oportunidade de a gente poder mostrar um pouco dos trabalhos que a gente desenvolve aqui no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado, Patrícia, muito interessante o seu trabalho. Ao final, nós abriremos para perguntas do público e para contribuições, comentários, entre os participantes e as participantes também. Bom, por último, temos mais uma comunicação oral. A comunicação se chama Conexões Críticas e Compositivas em Contos Impopulares de Agostina Bessa Luiz. Serei eu, que a pessoa que irá apresentar esta comunicação oral. Bom, meu nome é... Só um instante. Meu nome é Marcos Rogério Reik Dornelles, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana, do curso de Letras, e também professor do mestrado em Estudos Culturais, o PPG Cult, de Aquidauana. Esse texto, esse artigo, ele faz parte de um estudo, de um projeto de pesquisa, que se chama A Presença do Pensamento Filosófico na Literatura Portuguesa nos séculos XX e XXI, e faz parte do grupo de pesquisa Literatura e Estudos Interdisciplinares. Bom, eu vou ler aqui algumas partes do texto, vou falar e comentar outras partes, e vou fazer algumas interações com os contos da escritora portuguesa Agostina Bessa Luiz. Composições críticas e compositivas em contos impopulares de Agostina Bessa Luiz. Este trabalho... Só um instante, gente, que eu tenho que confirmar a entrada dos ouvintes. Este trabalho pretende situar um diálogo entre os estudos filosóficos e os estudos literários, abordando o entrelaçamento de aspectos composicionais e críticos das narrativas da obra Contos Impopulares, de Agostina Bessa Luiz. Para tal, a pesquisa almeja apontar pontos criacionais de matriz kafkiana, que interatuem com o exame nietzschiano de anseios e precariedades do ser humano em sua rota de colisão com os impasses vivenciais. Por um lado, o artigo destaca certas proposições teóricas relacionadas ao gênero narrativo, advindas dos estudos de Gerhard Genette, Norman Friedman e Tsvetan Todorov, Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, acerca de elementos constitutivos do discurso, como narrador, focalização e personagem. De outra parte, o trabalho situa determinadas dimensões reflexivas dispostas por Terry Eagleton e Antoine Compagnon acerca de processos e encaminhamentos narrativos que conduzem a aporias e ambiguidades nos âmbitos sociais e ficcionais. Portanto, nesse sentido, nós teríamos tanto o levantamento, o apontamento dos avanços dos contos, como também de determinadas limitações. E, muito mais do que isso, a abertura que esses contos possibilitam aí na sede social e na série literária da literatura portuguesa. Só um instante. Por fim, essa investigação dispõe alguns parâmetros críticos da interdisciplinaridade pelos quais se visualiza o trabalho interativo de maneira convergente, abrangente e descerradora.
Portanto, o trabalho ele não pretende colocar nenhum padrão hierárquico entre literatura e filosofia. Teria aqui como âmbito comum ou como objeto comum a linguagem, o quanto que a linguagem possibilita uma abertura estética e possibilita uma abertura do pensamento. Dispostos por Benedito Nunes e Ivani Fazenda. Como decorrências da confluência disciplinar e da expansão literária, destacamos a ampliação das esferas artísticas, a percepção de certas condições de deslocamento, a percepção de certas condições de desolamento e desorientação da vida individual urbana e a proeminência das indagações de índole filosófica no universo ficcional. Mas alguém queria entrar aqui, eu acho que a pessoa já entrou. Bom, então, em linhas gerais, nós teríamos aqui um estudo que iria tratar de aspectos compositivos relacionados aqui a boa parte da produção contística do século XX, que se alimenta em algumas proposições, por exemplo, de Franz Kafka, e, de outra parte, nós teríamos determinados limites e certas superações provenientes aqui da filosofia de Friedrich Nietzsche. Então, teríamos, de um lado, os impasses vivenciais que Nietzsche pontua como algo emblemático e inerente ao ser humano, e, de outro lado, teríamos alguns procedimentos composicionais da narrativa nos contos em que nós teríamos esse diálogo com Kafka. Bom, o nosso texto ele trata da escritora Agostina Bessa Luiz, falecida recentemente. A Agostina Bessa Luiz tem uma produção imensa na ficção e em outros gêneros e em várias modalidades literárias. Tem também uma produção bastante forte como pensadora, na produção aforismática também. No caso aí dos contos da obra Contos Impopulares, nós detectamos aqui uma possibilidade de duas modalidades de criação contística. De uma parte, nós teríamos uma certa oscilação entre a crítica ao universo interno das personagens, a situação em que elas se encontram, às vezes em situação oportunista ou em situação acrítica. Então, vai oscilar uma crítica a essa situação das personagens, uma crítica a essa situação, e, de outra parte, uma relação de empatia com essas personagens, por elas representarem, ou melhor, expressarem vários aspectos da condição limitada do ser humano. Então, teríamos essa possibilidade de composição de contos, que seria a possibilidade da oscilação entre a crítica e a empatia em relação ao universo interno das personagens, e a outra modalidade de composição seria das personagens totalmente à deriva dos acontecimentos, muito próximas da prostração. Ou então teríamos essas duas condições aqui que nós poderíamos encontrar nos procedimentos compositivos dos contos impopulares de Agostina Bessa Luiz. Eu começo aqui trazendo um fragmento do conto Filosofia Verde, do livro Contos Impopulares, da Agostina Bessa Luiz. E aí nós veremos essa possibilidade de uma empatia diante de várias críticas anteriores àquela situação às quais as personagens se entregam. Abre aspas. Não há dor que dedicar, pena para sentir.
Apenas espanto, humilhação, desejo de reverter também a esse destino que nos faça irmãos no inferno e na lama, já que a luz é escassa e o acaso é um insulto, que, poupando-nos, nos envergonha. Esse é um fragmento aí do conto Filosofia Verde. De outra parte, aí teríamos um fragmento do conto Cortejo, em que há essa predominância das personagens à deriva. No caso, especificamente, o protagonista no conto O Cortejo. Todo o sol parece revolto, e um rasto de pegadas como que ondula e se entrecruza e se perde, por fim, varrido nos turbilhões de pó. Portanto, aí nós temos a apresentação de uma situação em que os elementos da natureza, os elementos atmosféricos, mostram-se em toda a sua força, em contraponto aqui ao que vai sentir o protagonista, o personagem ou a personagem principal. Ele experimenta na boca, ao respirar, o sabor áspero e absurdo desse pó. Depois, fecha a janela e, por detrás das vidraças partidas, continua a esperar. O conto, o Cortejo, ele trata de uma pessoa que está numa pequena cidade, com poucas ruas, e essa rua a qual ele está tem muita poeira, e ele fica na vidraça da janela aguardando um cortejo. Esse aguardar é o aguardar da personagem, mas é o aguardar da civilização, da sociedade humana, em geral ou em particular. E ele fica lá aguardando, portanto, nós teríamos uma alegoria dessa pessoa que aguarda, e ele continua ao seu aguardar, pega no sono, e quando acorda, ele não sabe se o cortejo passou ou não, e ele vai continuar aguardando. Portanto, aí teríamos uma modalidade de conto das personagens à deriva. Bom, como foi dito anteriormente, o trabalho ele pretende situar diálogos entre a filosofia e a literatura. Então, nesse sentido, nós pretendemos entrecruzar traços e aspectos e procedimentos, tanto da maneira composicional de se dirigir aqui ao texto, quanto traços e procedimentos filosóficos para se fazer crítica e para se fazer reflexão nas criações de Agostina Bessa Luiz na obra Contos Impopulares. Nós destacamos parte da fortuna crítica da Agostina Bessa Luiz, só um instante, que trata aí da produção contística da escritora. Não temos muita recepção crítica sobre os contos e menos ainda sobre Contos Impopulares, que foi uma das primeiras obras da Agostina Bessa Luiz, publicada nos anos de 1950. Então, não há uma farta recepção crítica sobre os contos e, mais especificamente, sobre os contos impopulares. A Agostina Bessa Luiz tem poucos livros de conto, ela se dedica mais a narrativas e obras extensas, mas nos contos a gente já tem aí um prenúncio da composição literária da nossa escritora. Para a recepção crítica, nós temos as propostas da professora Catherine Dumas. A professora Catherine Dumas vai falar do lugar do conto na obra de Agostina Bessa Luiz. Catherine Dumas é uma expert na criação literária de Agostina Bessa Luiz, e dentre os seus inúmeros estudos, um deles se dedica aí à produção contística da escritora portuguesa. Ela vai dizer que o
o conto tem um lugar de destaque na produção da escritora portuguesa, embora ela tenha escrito e publicado poucos livros de conto. Ela tem 3 livros de contos, tem livros de contos ligados ao público juvenil ou infanto-juvenil, e tem narrativas ligadas a questões biográficas também. Então, segundo a Catherine Dumas, não entraria aí no rol da produção contística. Ela destaca 3 livros de contos da Catherine Dumas. Então, ela nos fala que o conto tem uma posição de destaque porque o conto não é considerado subgênero, não é considerado subprodução, é uma produção séria na obra da Agostina Bessa Luiz. Outra recepção crítica que nós destacamos é a de Marcelo Pacheco Soares. O Pacheco Soares ele vai destacar a intertextualidade com o Kafka, ele vai fazer diálogos com o Kafka, principalmente entre a obra Pousada, da Agostina Bessa Luiz, e o romance Castelo, do Kafka. E, obviamente, ele vai tratar aqui de aspectos compositivos que o Pivia destaca, como aquela proposta de se contar uma história enquanto se conta outra. Portanto, essa duplicidade aí de ataques que a literatura pode, por meio dos contos, realizar, né? Atuamos em 2 frontes ao mesmo tempo. E temos também a recepção crítica do ensaísta Álvaro Manuel Machado, em que ele vai destacar a densidade de certas cristalizações das situações das personagens. As personagens são colocadas dentro de certas situações em que elas não conseguem se libertar ou partir para outra esfera de complexidade psicológica. Bom, de outra parte, esses aspectos compositivos estariam aí fazendo uma interação, um diálogo com o exame nietzschiano das precariedades e dos desejos do ser humano, porque, para Nietzsche, em alguns acontecimentos, em alguns eventos, talvez fatalmente haverá um processo de colisão. Aquilo que as personagens atuam, aquilo que as personagens fazem, fatalmente vai levar aí a um choque das suas propostas. É o que acontece de uma forma mais específica com as 2 personagens principais do conto Filosofia Verde. Bom, a Agostina Bessa Luiz dedica aí uma epígrafe ao livro. Essa epígrafe é uma citação do Nietzsche. Então, vamos aí para a epígrafe do livro Contos Impopulares. Abre aspas. Todo trabalho importante deve ter sentido em ti mesmo. Todo trabalho importante exerce uma influência moral. O esforço para concentrar uma determinada matéria e dar-lhe uma forma harmoniosa. Eu o comparo a uma pedra atirada na nossa vida interior. O primeiro círculo é estreito, mas multiplica-se, e os outros círculos mais amplos se destacam. Portanto, o Nietzsche ele lança a mão de uma metáfora, né? Quando a pessoa joga uma pedra num lago, numa lagoa. O primeiro círculo é pequeno e vai aumentando. Desta maneira, no universo ficcional, nós teríamos também, quando tocamos em determinados aspectos da zona psicológica da personagem, outros aspectos vão se dimensionando também. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que a Agostina Bessa Luiz dialoga com Nietzsche por uma forma de uma poética, de um tratado literário que expõe aqui os seus meios de composição. E um desses seria a questão dos círculos nas camadas psicológicas da personagem, jogarmos uma pedra na vida interior das personagens. Bom, como eu já falei anteriormente, os 2 contos destacados são o conto Cortejo
dessas personagens em deriva, e o conto Filosofia Verde, que seria uma oscilação entre demonstrar empatia com o universo interno das personagens e fazer uma crítica também, que não demonstre piedade ou exaltação da dor, né? Bom, só um instante. O conto Filosofia Verde, ele possibilita para nós, o âmbito em que a gente possa visualizar a figura do narrador. Podemos perceber aqui o âmbito em que é possível visualizar a figura do narrador no momento em que ela aponta a profissão dos dois protagonistas do conto Filosofia Verde. É uma profissão muito rara, uma profissão que só existe em grandes metrópoles europeias e em grandes metrópoles em que ocorra muito frio no inverno. É uma profissão que 99,99% das pessoas não conhecem. E aí a figura do narrador vai dizer para o âmbito do leitor que, se a pessoa soubesse qual que é a profissão desses dois protagonistas, haveria uma determinada reação. Abre aspas aí para o trecho de Agostina Bessa Luiz. Não se poderá definir a sua profissão sem que um riso extasiado nos assome aos lábios. Um riso de Falstaff, que sonha, ou de Mefistófeles, que faz metafísica. Portanto, aí teríamos, nesse fragmento da Agostina Bessa Luiz, uma possibilidade da gente visualizar a figura do narrador, que iria oscilar nesse diálogo com o leitor entre a personagem Falstaff do Shakespeare, de uma fisionomia mais bonachona, que dedique o humor como uma forma de libertação, ou a personagem Mefistófeles, que critica as limitações do universo do ser humano. Portanto, aí nós teríamos essa possibilidade de visualização. Bom, a profissão dos dois protagonistas, abre aspas, pertenciam a um gênero que, por ser ilegal, tem mais assegurada a sua continuidade. A Agostina Bessa Luiz, na figura do narrador, vai nos dizer que essas duas personagens, esses dois protagonistas, trabalham no serviço de encontrar mortes súbitas. Eles são caçadores de mortes súbitas. Portanto, durante as madrugadas frias de uma metrópole europeia, que não é denominada qual, eles ficam aguardando pessoas que venham a morrer à noite. Num lugar muito frio, a pessoa pode sofrer um desmaio, um ataque cardíaco, uma criança se perder, morrer de frio, morrer de fome. Portanto, o emprego deles, o ofício deles seria esse, pelo qual eles teriam que encontrar as pessoas que morressem na rua, na calçada, em passeios públicos, em praças, e encontrar dados pessoais e levar para os familiares, para os parentes e pedir uma recompensa. Era essa o ofício, o trabalho desses dois protagonistas. Eles têm um acordo informal com o aparato repressivo, com a polícia. Eles não estão aqui debaixo do ordenamento jurídico, mas eles conseguem, aí, com um determinado jeitinho, prosseguir aqui na sua empreitada. Abre aspas. Aqueles dois seres noturnos viviam desta empresa, mais macabra ainda por ser ridícula, de fisgar os falecidos na via pública. Em consequência, nós vemos aí nesse fragmento da
da Agostina Bessa Luiz, a precariedade desses dois personagens. Às vezes, eles encontravam uma pessoa morta e conseguiam ficar uma semana podendo comer e beber, podendo, entre outras palavras, sobreviver. Em outros momentos, não, eles tinham muita dificuldade para encontrar pessoas mortas. Bom, a Agostina Bessa Luiz, ela prossegue no conto falando aí dos acordos que eles têm com os vigias, com os guardas, com a polícia. Os dois protagonistas são profundamente mergulhados no anonimato, eles são achatados diante do peso social do tempo e do espaço da sociedade contemporânea. Eles são chamados da seguinte maneira: um deles é chamado de o outro, e a outra personagem é chamada de um dos homens. Portanto, temos esses dois personagens, um dos homens e o outro. Da mesma maneira, nós temos a representação ou a expressão do aparato repressivo, como guarda, polícia, etc. Ocorre aqui o evento em que um guarda encontra um escriturário, provavelmente um bancário, que tem uma vida muito monótona, muito rotineira, e um dos protagonistas está acordado e o outro está dormindo. Esse que está acordado vai conversar com o guarda, vê que, embora esse bancário não tenha muitos recursos, a família dele vai pagar aí uma recompensa por haver encontrado o cadáver, o corpo. Aí nós temos o grande impasse. Quando ele vai chamar o colega não está dormindo, ele está morto. Ele está empedrado, congelado, dormindo definitivamente. E ele vai ter a grande dúvida existencial: levar o corpo do escriturário do bancário para os seus familiares e garantir o sustento de uma semana, ou então informar a companheira do seu colega que seu colega havia morrido. A descrição da companheira do colega é uma descrição bastante realista, não tem nenhuma idealização. O impasse desse protagonista é bastante forte no conto e ele acaba decidindo ir levar o corpo do colega para a sua companheira. A Agostina Bessa Luiz aqui vai fazer para nós uma espécie de metáfora ou uma espécie de uma alegoria, se nós juntarmos ao todo do conto, deste momento em que o oportunismo da personagem é rompido e ele vai fazer algo diferente. Aí a comparação que a Agostina Bessa Luiz faz. Como as oliveiras da ilha de Maiorca, secas, centenárias, devoradas do tempo, mirradas, esbracejantes como impotentes fantasmas que se contorcem numa dor estática. Dor que a própria consciência de eternidade faz passiva, sem, porém, aminorar, como essas árvores mortais de cujos braços extintos brota um dia um pequeno ramo estuante e verde. Assim era ele, como a filosofia verde de uma folha tenra, encantadora e brilhante. Assim era a generosidade do homem, que se afastava com a carreta, de onde pendiam os membros inertes do morto. Assim, temos, portanto, essa comparação entre esse protagonista, caçador de cadáveres, e a oliveira seca, que muita gente já imaginava há muito tempo morta, e, de repente, surge esta folha verde na oliveira centenária. Seria esta a apresentação. Agora vamos abrir para as perguntas. Temos hoje 4 apresentações. Tivemos a apresentação da Fernanda Amélia Leal, leitura e história como instrumentos de denúncia à cultura de violência na política brasileira, no conto Sobre a Natureza do Homem, de Bernardo Kucinski. Tivemos a apresentação da professora Maria Ângela Alonso, Um Cosmos de Doença e Reflexividade, Linda, uma História Horrível, de Caio Fernando Abreu.
Tivemos também a apresentação de Patrícia Socorro, compreensão do modernismo e do Código de Defesa do Consumidor em propagandas. Eu ainda não vi as mensagens do chat, mas eu não apaguei a lista de frequência, gente. Vocês podem subir aqui as mensagens do chat, mas, de qualquer maneira, eu passo outra vez para vocês, tá? Então, vocês podem enviar mensagem aqui no chat da mensagem, tá? Bom, vamos começar aí com a apresentação da Fernanda Leal. Fernanda Leal nos trouxe aí um artigo sobre o Bernardo Kucinski, sobre a natureza do homem, que vai tratar aí do contexto histórico-social, que vai percorrer os anos de 1960, 1970, depois a anistia, o retorno à vida, entre aspas, social da personagem, que dialoga com o drama do protagonista, que faz o papel de narrador personagem. Fernanda, muito forte a história, né? O Bernardo Kucinski, ele é muito incisivo, muito impactante, né? A gente tem aqui a questão de uma determinada luta em um determinado momento histórico do Brasil, a luta contra a ditadura que foi imposta ao nosso país, a luta que se faz aí num leque de variedades diferentes, tanto a do narrador-personagem, quanto da Imaculata. Mas o conto, ele é ao mesmo tempo universal e atemporal, né? Ele mostra a violência que a personagem vai continuar sofrendo depois, quando ela é internada por conta dos problemas decorrentes das torturas contínuas que ela sofria e da expectativa de tortura que ela continuava sofrendo. Em liberdade, ela não conseguiu resolver esses problemas, ela é internada e lá ela vai sofrer violências sexuais por parte dos pacientes, né? Ela vai ser estuprada ininterruptamente. Ela vai sofrer uma outra violência, que é ter que prosseguir a gestação dessa maneira violenta, e não vai mais poder viver na cidade, vai morar no campo, e ela tem uma relação muito conflituosa com o filho, descoberta a esquizofrenia nela e tal. Uma pergunta que eu faço para você como que você vê esse paralelo, como você mesmo falou das duas histórias, né? Da violência humana e da violência circunscrita a um determinado momento no Bernardo Kucinski. Então, professor, como o senhor mesmo pontuou, né? Primeiro, a violência, ela era uma violência gerada pelo Estado, como de controle social. Quando você começa a ler o conto, né, nós observamos e falamos assim, não, ele vai falar só da ditadura. Sim. Mas ele vai colocando no conto, vai pontuando que não é só uma violência de Estado, é uma violência humana. Por isso que ele fala sobre a natureza do homem, né, que são outros agentes que vão praticar essa violência. Né, os pacientes, o pessoal que estava no hospital... Né? Imagina-se, você está dentro do hospital, você trabalha no local, você sabe o que acontece, né? O leitor fica imaginando, isso fica no nosso imaginário, né? Então, você trabalha, você sabe o que acontece. Então, as violências passivas que existem na sociedade. O Bernardo Kucinski, até vai ser uma das minhas defesas da pesquisa, ele trabalha muito com esse lado grotesco. Mas o que do grotesco? O que é o grotesco contemporâneo? O grotesco contemporâneo é a forma como o homem se comporta em sociedade.
porque nós somos livres, né? Então, ele coloca isso lá no conto, e depois eu faço uma análise com a parte do Rousseau. Nós somos livres para escolher. Ou nós vamos seguir, né, um caminho pacífico ou um caminho agressivo. E a personagem, ela é a vítima desses dois lados. Porque ela era uma mulher pacífica. Ela era só uma simpatizante. Sim. E ela vai sofrer toda essa violência dos dois lados, do lado de uma política de Estado e do outro lado a violência dos homens, né? Assim, da sociedade, no meio social. E essa violência vai se perpetuar, porque quando a gente fala que acabou a ditadura militar, dá a impressão que a violência acabou. Mas a violência não acabou. A violência, ela está aí. Né? E ela ainda se faz, né, nas políticas. Né? Ela é tema de política, né, no nosso país. Como acabar com a violência? Porque a gente tem que pensar o que é violência para as nossas políticas, né? Na democracia. O que é hoje na democracia violência? Né? E o que era violência lá na ditadura militar? E depois, né? Então, seria mais ou menos nesse aspecto. Eu assim, vou invocar uma frase já surrada e desgastada, mas, enfim, ela funciona, né? A frase lá do Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Eu acho que tudo passa pelo ângulo filosófico da libertação, não é? Você pode até encaminhar momentos de luta, mas essa luta é para superar uma situação histórica, não para confirmar uma condição humana. Professora Maria Ângela, muito feliz aí com a sua apresentação. Muito obrigada. Gostei bastante. A professora Maria Ângela, ela tratou de um conto do Caio Fernando Abreu, Linda, uma história horrível, que faz parte do livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Né? Ao mesmo tempo que é enigmático, esse título é muito revelador pela situação da condição biográfica do escritor. Né? O Caio Fernando Abreu, ele lança a mão aqui do recurso artístico da cidade ficcional, né? O Passo da Guanchuma, né? Eu moro no Mato Grosso do Sul desde 1988, mas eu sou gaúcho, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, falava tal qual, né? Leite quente, aquela coisa, né? E aí, quando fala a palavra guanchuma, guanchuma é uma erva daninha, né? Tem essa comparação com a erva daninha, o passo da guanchuma, essa invenção do Caio Fernando Abreu. Eu entro lá naquele universo do interior do Rio Grande do Sul. Muito interessante essas relações de reflexos, né? A doença que o Caio Fernando Abreu estava portando naquele momento, né, o HIV, que infelizmente naquele momento histórico ainda não havia o coquetel que pudesse conter e deixar o vírus em níveis muito baixos, né? Nós temos essa relação aí com a própria cachorra, com a Linda, né? Que está com 15 anos de idade, está com problemas de epiderme, está com sarna, né, como é dito no conto. A própria situação da mãe dele, do personagem, que está vivendo sozinha numa casa muito grande, né? São todos itens que fazem com que o conto seja uma espécie de conto primoroso. Você vê também, né, nesse conto, Maria Ângela, uma segunda história? Então, eu vejo, porque o aspecto de Mizanabime, né, que eu trago para esse momento, é a reflexividade, ou seja, trabalhar a Mizanabime, que sempre foi vista, né, lá com André Gide, em 1893, uma história encaixada na outra, né?
O Gide, naquele momento, ele está pensando a sua própria obra. Só que quando isso é estudado pelo Lucien d'Alembert, a coisa se estende, né? Ou seja, nessas obras, né? Mais do século XX, do século XXI. Então, a Mizanabim ela vai se estendendo à reflexividade total das narrativas. Então, eu vejo uma segunda história, que é a história do próprio rapaz, né? Do protagonista, que procura aí a família, né? Para morrer, né? Eu acho que a morte é o encontro com a morte, que é muito forte aí, como sendo essa segunda história misteriosa, que o leitor, que não chega de fato a ser detalhada, né, ao leitor, sim, mas que, através de pistas, nós, enquanto leitores, podemos reunir. Eu não deu tempo de colocar aqui, mas a mãe pergunta do namorado dele, né? Um amigo, mas que nós sabemos que era namorado, provavelmente o infectou, né, com o vírus, e eles se afastaram. Ele fala, ele tá lá com a vida dele, né? E eu tô com a minha. Então, me parece que há uma segunda história, né, também aí nas narrativas encaixadas, né, de Mizanabim, voltando ao Gide, que é essa história da morte enigmática, de como ele teria se contaminado, mas, ao mesmo tempo, há todos esses reflexos que a morte traz a partir da cachorra. A cachorra como uma força centrípeta que vai convergindo para um centro e que une, né, que liga, é uma espécie de elo, é uma espécie de ligação entre todos os personagens aí da casa, ele, a mãe e a irmã. Então, nesse momento, eu penso a Mizanabim como uma reflexividade mesmo, algo maior, né, que transcende as narrativas encaixadas lá do Gide, que é o que eu estou procurando ver com a obra da Clarice Lispector, do Georges Perec, né, na França, com outros autores também, nesse projeto que eu tenho, né, aqui na USP para lecionar. O quadro de desolação do narrador-personagem é muito forte, né? Assim, nós, privilegiadamente, temos acesso aos âmbitos biográficos do autor, né? E aí nós fazemos a associação com a figura da personagem, do protagonista, né? Mas, para quem não tem esse acesso, né, a pessoa que viva em um outro tempo ou em outro espaço, ela pode até associar também com a proposta do Ernest Hemingway, do conto em Iceberg, né? É mostrado para o leitor apenas uma fração do que se sabe, né? Obviamente que o escritor sabe tudo sobre a vida dessa personagem, né? Se a gente imaginar que existe a correlação e equivalência direta entre o autor e o narrador, né? Imaginamos que sim. Ele sabe tudo sobre essa personagem, mas ele mostra só um fragmento, né? E como nós privilegiadamente temos acesso ao drama da enfermidade do Caio Fernando Abreu, né? Nós descobrimos a cada palavra, a cada frase do texto, né? Mas para quem não tem esse acesso, né? Encaixa muito bem também a teoria do iceberg. E é interessante que esse aspecto biográfico, né, da doença do próprio autor, não deu tempo de falar aqui, mas há uma subcategoria dentro da teoria da Mizanabim, que é o chamado autor em abime, que aí já não é estudado pelo Lucien d'Alembert, mas é estudado pelo Alain Goulet, é um francês que faleceu recentemente, e que ele estudou essas imagens reflexivas do autor. Então, o personagem aqui como sendo uma espécie de alter ego, uma espécie de espelho mesmo, né, desse próprio autor. Então, entraria na categoria de Mizanabim, nesse aspecto que você coloca. Mas aqui não deu tempo aqui de falar pelo seria até uma categoria mais precisa, né, para esse tipo de diálogo. A reflexividade chegando até a questão biográfica aí, as imagens de autor. Bastante interessante. Patrícia, você apresentou o artigo
compreensão do modernismo e do Código de Defesa do Consumidor em propagandas, né? Antes de eu direcionar uma pergunta à Patrícia, vocês podem fazer perguntas na mensagem da chamada, no chat lateral, tá, gente? Patrícia, bastante interessante a sua apresentação. Você começa fazendo aí um desenho, né, da capital do estado, né, com essas imagens confluentes, concêntricas, que dá aí um sabor fluido de uma cidade funcional, vamos falar assim, para os âmbitos comerciais, né? Você toca aí na questão das propagandas e da interligação dos poetas e dos escritores com o universo da propaganda, seja por meio do pastiche, da paródia, seja por meio da atuação comercial mesmo, como profissionais do marketing, da propaganda, etc. E bem interessante quando você pontua que não existia o chamado politicamente correto, ou, melhor, o adequadamente sanitário correto, né, a questão da insalubridade de determinadas propostas comerciais de vendas, né? Assim, gostaria de lembrar que Paulo Leminski, um grande poeta, trabalhou em publicidade, né? Nós temos na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas aquela espécie de elixir que ele propõe, né? Só que no caso do Machado de Assis pelo viés cético da ironia. Eu gostaria de saber, em outro âmbito, Patrícia, como foi a recepção dos alunos aí, as surpresas que eles têm diante dessas propagandas. Eu vou tirar a máscara de novo, no ambiente de trabalho. Como eu tenho formação em Direito, eu sempre procurei trabalhar com meus alunos a questão de aprender Direito através da literatura. Inclusive, você citou Machado de Assis, a gente já trabalhou e estudou o Código Penal, para poder, porque até o crime de adultério fez parte do ordenamento jurídico até 2005. E a gente, para enquadrar a Capitu como crime de adultério, a gente precisou estudar o Código Penal da época, que por fofoca, eu digo sempre para meus alunos, fofoca é uma informação, não punia os homens, meninas, era só as mulheres que cometiam o crime de adultério. Pode uma coisa dessa? Então, tudo isso é interessante, porque o aluno ele vai aprendendo sobre o seu contexto social, tendo a literatura como seu pano de fundo, como seu suporte, como seu alicerce. E aprender o Código de Direito do Consumidor através da literatura, fazer essa análise linguística, histórica, de dois confrontos históricos, fez com que os alunos se apaixonassem um pouco mais, não só em entender um pouco a literatura, mas também entrar nessa questão do aspecto do direito, que você tem o Código de Consumidor, que ele está aí, que a gente tem... quem é o fornecedor, quem é o consumidor, quais são os nossos direitos, e que muitas vezes a questão da propaganda ela é passada, mas a gente vê a questão do direito de eu comprar um produto e ter que devolver lá na loja se não está funcionando. Mas que dentro das propagandas eu também posso ser enganado, que através das propagandas eu também tenho o meu direito como consumidor ao assistir a essa propaganda, como está lá prescrito no artigo 37. Então, os alunos, para eles é enriquecedor você contemplar direito, literatura, propaganda e ampliar esse conhecimento, porque eu acho que é uma das propostas, você falou em Paulo Freire, de educação libertadora, eu acho que a educação libertadora, ela começa por aí, de a gente tornar a escola não só um depósito de conteúdo, mas, acima de tudo, aprendizados que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, como é essa questão do direito do consumidor. Patrícia, eu teria uma outra pergunta de uma outra ordem, talvez filosófica. Você vê aqui a premência, a necessidade da coisa ocorrer de maneira vertical, de cima para baixo, sempre através da imposição de um determinado ordenamento jurídico,
no caso, Código de Defesa do Consumidor. E essa atuação, ela não ter o seu mesmo grau de intensidade, de baixo para cima, na transformação filosófica das pessoas, que compensasse esse viés só autocrático de cima para baixo, que as pessoas só vão obedecer porque está no código, ou só vão mudar porque está no código. Como que a gente poderia contrabalancear aí para a gente não ser refém de uma sociedade que vive apenas se ela estiver regulamentada, né? Eu sei que é uma conquista, obviamente, o Código do Consumidor, né? Como que a gente poderia fazer para a atuação ser em dois movimentos? Eu acredito que depende muito de nós, como mediador, dentro de sala de aula, mostrar para o aluno, você está falando do aspecto da educação, né? Mostrar para o aluno que o código está ali, mas que também ele, como consumidor, ele também tem que fazer a sua parte, não só de procurar os seus direitos, mas ele também de propagar, divulgar e, acima de tudo, sensibilizar outras pessoas na sua sociedade. Isso é muito importante, isso é relevante. Se for nesse aspecto, não sei se foi nesse sentido que eu compreendi o seu questionamento. Sim, é nesse sentido em relação à educação e é no sentido em relação à sociedade também. Entendeu? Porque, infelizmente, por mais que a gente tenha as leis, se a gente for analisar, hoje, por exemplo, eu estava aqui analisando uma mãe que estava pedindo a gravação da aula. Ela esquece que para você, por exemplo, para pedir a gravação da aula, a gente tem uma lei de direitos autorais de 1998. Não é assim. Eu vou pedir a gravação da aula e pronto. Eu tenho que ter um trâmite legal, porque se for, digamos, se a gente não tiver o ordenamento jurídico, eu acredito que, como disse o nosso Jean-Jacques Rousseau no contrato social, tudo vira uma bagunça. Então, você tem que ter algumas regulamentações para que a sociedade não se torne, eu não sei nem se eu posso dizer a palavra anarquia, mas tem que ter algumas balizas, né? Isso. Então, isso é importante. Bom, gente, vocês podem fazer perguntas ou pelo chat ou então levantar a mão. Se vocês acharem mais prático levantar a mão, a gente faz uma sequência aqui. Eu queria fazer um comentário. Eu me senti assim, gente, um pequenino grão de areia perante os trabalhos maravilhosos que foram apresentados, de cunho muito filosófico. Eu não sei se eu poderia fazer esse trabalho com os alunos de ensino médio, porque eu vi que você tem que ter um aprofundamento literário muito grande de fazer essa... Eu sempre chamo isso de link, que é a palavra da moda, entre literatura, filosofia, querendo ou não, a política, né? Isso é muito interessante, porque se nós tivermos esse pensamento de fazer a literatura, trabalhar esse contexto social que foi apresentado por vocês, eu acredito que a gente possa revolucionar mais a nossa sociedade, no sentido de a gente sair do conformismo que a gente vive hoje. Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha essas discussões na academia, o mundo lá fora, digamos, fora da academia, ele não vê isso como uma realidade presente. Eu parabenizo a vocês, foi maravilhoso. Nós que agradecemos, Patrícia. E o seu diálogo entre literatura e direito é um diálogo muito proveitoso, muito profícuo, né? Em que a gente saia da instância, sem trocadilhos, do direito como mero confirmador do status quo, o status quo que nem é gerado no Brasil, né? Então, eu acho muito importante que tenha cada vez mais diálogos entre a literatura e o direito, né? Fernanda, Mariângela, professor Hauer, fiquem à vontade. Você está com o microfone desligado, Fernanda. Abriu. Bem, eu também gostaria de agradecer, né, a participação. Eu aprendi muito, né, com a questão do direito, é novo, né, para mim. Para mim tudo é novo, porque eu sou formada em História e faço doutorado em Letras.
Então, Sim. dialogar a história com as letras, eu já acho, assim, um campo muito grande, né? Muito aberto e, ao mesmo tempo, restritivo, né? E eu imagino que o direito deve ser um pouquinho mais difícil, mais um pouquinho difícil. Então, eu gostei bastante da apresentação da Patrícia e também da Mariângela, né, que trabalha um pouco a questão da história, né, da história da vida do Cassimiro. Então, eu gostei bastante e queria agradecer pela oportunidade, meninas, de poder assistir a apresentação de vocês e a do professor Marcos. Também gostaria... desculpa. Professora Mariângela. Também gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar os colegas, né? Também aprendi muito. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos, né? Eu achei muito interessante o momento do seu texto em que você menciona que o personagem está numa espera, numa situação de aguardar, né, algo, e que seria a espera de toda a humanidade, né? Então, eu pensei muito na teoria da Mizanabim, né, que é a que eu estou estudando agora, e que quando esses elementos ocorrem, né, funciona como uma espécie de metonímia do texto, ou seja, uma maquete, né, em que todo o texto ali estaria pressuposto. Não sei se deu para entender, né? Ou seja, na teoria da Mizanabim poderia existir um aspecto de um resumo do texto que estaria em determinadas partes, funcionando metonimicamente. Por exemplo, essa espera do personagem como uma espera de toda a humanidade, os elementos históricos, né, do texto, que os teóricos vão chamar de prisma, né? Porque, diferentemente do espelho, que nós temos apenas um dos lados do reflexo, o prisma pressupõe mais de um lado, né? Então, há algo com funcionamento metonímico que possa remeter a outros elementos, né? Então, se você pudesse comentar um pouco mais sobre essa espera, essa questão da espera da humanidade, que eu achei muito interessante o seu trabalho. No caso aí, o primeiro conto, né, o conto Cortejo, que o protagonista está numa janela aguardando passar o cortejo, numa pequena cidade. Então, é uma situação de inércia, uma situação de passividade, né? Essa mesma passividade pode ser desdobrada e transferida para a humanidade também, né? Então, nós teríamos essa relação de reflexo entre o personagem e a sociedade. Poderíamos ter uma situação de reflexo, mas não uma situação de reflexo equivalente, mas talvez um pouco refratária, a do cortejo, que também continua passando, né, numa relação de continuidade, né, e não para interagir, né. Então, nós teríamos também a própria relação com as ruínas do Walter Benjamin, né? De um lado, a passividade, de outro lado, a continuidade. Ambas em comum têm essa inércia da atuação. Podemos fazer a relação de espelho também comparando com o conto Filosofia Verde. Os dois protagonistas vivem uma relação de espera, a espera que alguém morra. Para que espera mais grotesca e patética, né? Então, é possível fazer essa relação dos espelhos, é possível fazer essa relação desse tipo de procedimento composicional. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, já estamos bastante adiantados ou prolongados na hora, né? Continuamos à tarde com as nossas atividades. Hoje, à tarde, às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, temos lançamento de livros, feito pelo professor Hauer. À noite, teremos palestra da professora da Unicamp, Nima Spigolon, e a finalização do evento, também feita pelo professor Hauer. Sim, Patrícia? Professor, desculpe, aqui caiu a minha internet, aí eu acho que eu não assinei a frequência, se o senhor puder colocar de novo, porque quando a gente volta, apaga tudo, me perdoe. Ah, entendi. Veja se apareceu para você. Já, obrigada.
Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, professora Mariângela. Estejam sempre à vontade para participar dos eventos da UFMS, nos campi de Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá, nos programas em letras, Prof. Letras e estudos culturais. Um beijo e um grande abraço para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.